Senhor, louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome, pela bondade do Senhor, pelo cuidado de mais uma vez nos reservar esse momento de meditação e estudo santos da Tua palavra. Dá-nos graça, ó Pai, para aprendermos de Ti, vivemos pela fé em Cristo, alicerçados no Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos, amém. Amém. Então vamos lá. Ontem nós finalizamos. Nós estamos falando de Cristo como mediador, né? Então, ontem nós tratamos de uma parte bem especial, bem interessante, que pelo que eu percebi vocês nunca tinham ainda estudado, que é o seguinte: o mediador não é somente alguém que está na relação para reconciliar entre dois lados em conflitos, que é Deus, inimigo dos homens, e os homens, inimigos de Deus. Não é só isso. Mas esse mediador é um ofício com três funções unidas, inseparáveis e de certa forma não distinta no sentido. Alguém está me ligando de novo. Voltou. Então esse mediador é um ofício com três funções. Ofício com três funções. As funções de profeta, sacerdote e rei, inseparáveis, de tal forma ligadas que o profeta é um profeta rei e sacerdote. É um profeta monárquico e sacerdotal. Esse profeta bíblico é assim. O sacerdote é um sacerdote monárquico e profético. E o rei é um rei profético e sacerdotal. Lembram disso? E aí, quando vimos essa parte, então concluímos o seguinte: por isso, só Jesus poderia atender aos dois lados de exigências e necessidades. Do lado de Deus, a exigência de justiça, porque o ofendido foi ele, não foi o homem. E ele tem direito de exigir o que ele quer, porque a honra dele foi manchada. E como eu venho dizendo, vez por outra na igreja, eu considero que a gravidade da ofensa não está no ato, comer, está na dignidade do ofendido. A gravidade da ofensa está na dignidade do ofendido. Não importa se é comer, não importa se era tocar, se fosse o caso, não importa se era só olhar, só pensar, só desejar. A dignidade de Deus sendo ofendida, essa era a gravidade do ato. No caso aí, Deus colocou como comer, né? Que é como se fosse a conclusão do processo aí do pecado. Então, Deus precisava de alguém que aplacasse sua ira no sentido de satisfizesse sua justiça, porque ele é justo, ele é bom. E uma vez que ele é justo e bom, e a sua justiça é bondosa e a sua bondade é justa, ele não pode aprovar inocência para culpado, não pode. E é exatamente um ponto que não é o que acontece nas escrituras, e muita gente termina usando dessa compreensão errada sobre esse ponto para tratar de um perdão de forma injusta. Qual é o ponto? Jesus nunca veio, e Deus nunca mandou Jesus para um perdão onde se inocenta o culpado e o culpado fica sem punição. Esse conceito de perdão não existe na Bíblia. Mas eu não fui punido e eu sou culpado, mas o filho dele foi. Por isso que ele se fez homem. O filho dele foi. Eu não fui porque o filho dele foi no meu lugar. No meu lugar. Isso precisa ser entendido. Era eu para ir para o inferno e ele foi para o inferno, não que ele foi no inferno mesmo. O inferno é a ira de Deus. Esse é o inferno. E aquilo que era impossível, que é alguém ser tirado do inferno, Jesus estava lá na cruz, experimentando o inferno,
E ali na cruz, onde o teólogo diz que o inferno subiu para a cruz, ele sofreu no nosso lugar. Então, Jesus nunca foi para o inferno, tá? Depois da morte, ele foi para o céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tinha o que fazer lá no inferno. Então, ele suporta o inferno ali, na cruz. E ele realiza uma obra milagrosa, porque era impossível alguém ser tirado da eterna condenação. Ninguém vai ser tirado mais da eterna condenação, ninguém. Então a hora de retirar era aquela da cruz, e é hoje em vida. Depois da morte segue-se o juízo, não tem escapatória. Então, do lado de Deus, Jesus se satisfez a justiça de Deus, ou seja, Jesus, como ele é profeta, sacerdote e rei, ele, nesse sentido bíblico, ele satisfez a justiça de Deus, obedecendo a todas as exigências. De maneira que aquele, a respeito de quem Jesus disser bem assim, eu paguei por esse, o que eu paguei pode colocar na conta desse, não há nenhuma condenação. Por quê? Porque esse está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. É nesse sentido que uma vez salvo, salvo para sempre. É nesse sentido, nesse sentido. Porém, a gente tem que, abrindo parênteses aqui, a gente tem que lembrar que eu tô, mas ainda não tô, no sentido de que eu ainda não cheguei lá, ainda é longe Canaã. Canaã ainda é longe, como diz a música, né? Ainda estou peregrinando, então não vou esmorecer, não vou desistir, não vou viver um evangelho do meu jeito, um cristianismo do meu jeito, não, cuidado. A gente tem que saber em que Cristo a gente está, em que evangelho a gente está, qual é a nossa fé, etc. Isso qualquer um, né? Como as pregações que a gente compartilhou aí no grupo, o Alauro vem tratando disso, né? O segundo sermão, ou foi o primeiro, eu não me lembro agora, ele dizendo que, olha, ainda é longe Canaã e muitos grandes homens, muito usados por Deus, caíram quando vacilaram e caíram terríveis pecados. E muitos hoje já não andam mais no cristianismo, então cuidado, ainda é longe. Agora, uma vez que a pessoa realmente é salva para sempre. Por quê? Porque o justificador é perfeito, não é por causa da pessoa. E ela não vai apostatar, duvidar, desistir, porque ela foi salva por ele. Mas é outro assunto, né? Eu só estou abrindo um parênteses aqui para a gente ver que eficácia é essa justiça de Cristo. Então ele realizou, satisfez a justiça de Deus. Por quê? Porque ele é homem Deus, ele é o mediador perfeito. E ele, da parte do homem, também satisfez todas as exigências, cumpriu, porque ele pagou por nossos pecados, nossas culpas, ele creditou para a nossa, resumindo aqui, né, para a nossa eternidade, mas também ele nos convence, nos atrai, nos atrai, qual era o termo que nós usamos ontem? Nos inclina para ele, nos atrai para ele, termos assim, eu só tinha uma outra palavra que eu estava querendo usar, que é nessa direção, onde ele nos convence das nossas culpas. Olha, ele não diz que Deus não tinha razão, ele, pelo contrário, tanto é que ele encarna como homem, e ele vai para a cruz no lugar dos culpados. Ele não diz que Deus está errado, ele diz, não, Deus está certo, vocês que ofenderam a ele. Então, eu estou assumindo a culpa no lugar de vocês, as culpas. Porque Deus está certo, então tem que reparar a ira dele mesmo. O errado é vocês, todos vocês. Então, o que é a cruz de Cristo? A cruz de Cristo é Jesus dizer para nós, nesse sentido, que nós todos merecemos a condenação eterna. É isso que ele está dizendo na cruz. Ele está dizendo na cruz, o Pai é inocente, Deus é inocente, não tem culpa alguma. E ele é justo, merece condenar, punir, porque não pode deixar de fazer justiça, porque ele é justo. Ele é perfeitamente justo. Agora, também Jesus, ao atrair o pecador para essa realidade, convencer do pecado, ele também convence e atrai
persuade, era a palavra que eu queria usar, persuade. Ele persuade o pecador para crer nele, em Jesus, como aquele que pagou por seus pecados. E ele confia nesse pagamento como um pagamento perfeito, e ele dali desfruta de reconciliação e paz com Deus, porque essa persuasão também avança para, a partir dessa convicção, uma voluntária disposição humilde de abandonar o pecado e obedecer voluntariamente a Deus. Então veja como Jesus é um mediador completo, ele repara perfeitamente tudo. Ele satisfaz a justiça de Deus e ele ao mesmo tempo nos convence, nos persuade a reconhecer pecados, a abandonar pecados e a crer por meio de Jesus Cristo que somos perdoados e a obedecer voluntariamente. É por isso que quem não vive em novidade de vida no sentido da palavra não é ainda alguém crente. Não é. Pode estar na igreja, pode ser membro de uma igreja. Não é. Não é. Porque quando é, se vive em novidade de vida. Vive como Paulo. Hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, exatamente, nos capacita para o perdão, para a obediência, para o arrependimento. O arrependimento para a vida, o Paulo mesmo diz que é Deus quem nos conduz a Ele. Então, é uma graça de Deus. Então, veja, ele é o mediador perfeito. Aí nós vimos que esse único ofício de mediador tem três funções. E ele é o mediador perfeito por causa dessas três funções. Aí vamos pegar o exemplo do que a gente estudou. A gente estudou a função do profeta. Nós vimos que o profeta era o mensageiro de Deus e que todos os profetas do passado escreveram as mensagens de Deus para o povo. Porém, Jesus é o mensageiro perfeito, é o profeta perfeito, por quê? Porque ele, como um profeta monárquico sacerdotal, é a palavra, ele é a revelação plena de Deus, a imagem perfeita de Deus. Portanto, ele revela-se como Deus, revela o Pai, revela a Deus, a Trindade Santa. Ele é, como está lá em Hebreus, né? É a expressão exata do seu ser, do ser divino, e é quem convence o homem, persuade o homem com a mensagem. E os profetas antigos não foram perfeitos nisso. Então Jesus é o profeta perfeito, representado lá na antiga aliança pelos profetas que vieram e fizeram um excelente papel, mas não foram profetas excelentes como Jesus é. Eles foram apenas profetas, Jesus é um profeta monárquico sacerdotal. Então, como ele é rei do seu povo, quando ele fala, o povo ouve. Ele atrai irresistivelmente o pecador a ele. É um eleito que ele atrai. Diga. Quem ia falar? Mo, traga aí a internet. Traga aí para não cair. Porque... Diga, quem era que ia falar? Ah, sim, traga aí, Luana. Traga aí a internet. Não, já vou. É agora. Senão vai cair aqui. Então, é. Não, coloque sem. Me dê ela aqui. Isso. Não, pode tirar o cabo. Pode deixar o cabo lá. Pronto. Não. O que? O cabo? Ele vai pegar aí pela porta. Então nós vimos ele como profeta desse jeito. Então nós vamos continuar aqui que Cristo é o sacerdote. Então Cristo é o sacerdote significa que é alguém tomado dentre os homens. Primeira coisa, significa também que para comparecer diante de Deus e discutir em favor dos homens, Cristo é sacerdote, e sacerdote é ser isso, é ser alguém tomado dentre os homens, ser alguém
para comparecer diante de Deus e discutir em favor dos homens, interceder, discutir, aliás. Terceiro, para com isso fazer propiciação e intercessão, é ele quem intercede por nós e também apresenta o sacrifício em nosso favor por causa dos nossos pecados. E aí nós vemos que declara-se ser essencial ao sacerdote, primeiro, que seja escolhido para representar os homens perante Deus. Arão sempre portou perante o Senhor como memorial, um peitoral com os nomes de todas as tribos de Israel gravado nele. Então é alguém escolhido para representar os homens diante de Deus, o sacerdote era isso. Segundo, deve ser escolhido por Deus como preferência especial e propriedade dele, e é Deus quem escolhe. Você vai ver, tudo isso tem vários textos, né? Você tem Êxodo 28, 9, 12, 21, 29, você tem Números 16, 5, Hebreus 5, 4. Também é que deve ser santo e consagrado ao Senhor. Aí você tem Levítico 21, 6 a 8, Êxodo 39, 30 e 31, Salmo 116, 16. E que deve ele ter o direito tanto de aproximar-se quanto de trazer a sua presença, isto é, oferecer sacrifícios e intercessões, Levítico 16, de 3 a 15. E deve ele ter em mãos um sacrifício aceitável para oferecer. Hebreus 8,3 fala disso, né? Cristo é, nesse sentido, um genuíno sacerdote, ou o genuíno sacerdote, e executa esse ofício, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício, sem mácula a Deus, para ser a propiciação pelos pecados de seu povo e fazer contínua intercessão por esse povo, como Hebreus apresenta claramente. E que isso procede, prova-se à luz da Escritura, por exemplo, primeiro que Cristo possui todas as marcas e qualidades características de um sacerdote. Ele se fez homem com esse propósito. Está lá em Hebreus 2, 16, 4, 15. Foi escolhido por Deus, como foi Arão, Hebreus 5, 5 e 6. Era perfeitamente santo e tinha o direito de imediato acesso ao Pai, Hebreus 8, 26. Esses são alguns fundamentos bíblicos disso, né? Também declara-se no Velho Testamento ser ele sacerdote. Toda a ordem sacerdotal e o cerimonial dos sacrifícios foram tipos dele. Aí está lá Zacarias 6,13, Isaías 53,10, Daniel 9, 24 e 25, que nós já lemos domingo passado, né? E nós vamos estudar mais ainda. E o terceiro aqui é a história nos evangelhos declara que ele realmente desincumbiu-se de todas as funções sacerdotais. Ele foi feito propiciação, oferecendo um sacrifício pela pena devida ao pecado. Efésios 5:2, Hebreus 9:26, 1 de João 2:2. Fez intercessão e vive constantemente para interceder. Romanos 8:34, Hebreus 7:25. E a obra de Cristo foi a substância da qual todo o cerimonial do templo era a sombra. Colossenses 2:17. Então, seu sacerdócio é o sacerdócio perfeito, né? E ainda é referido como sendo da ordem de Arão, porque embora Arão e seu sacerdócio fossem tipos de Cristo e existissem simplesmente com o propósito de exibir sua obra, contudo eram inadequados para representá-lo plenamente e em todas as relações. Eram inadequados por quê? Porque, primeiro, com respeito à incomparável dignidade e excelência da pessoa de Jesus. Então, o sacerdócio de Arão não tinha como ser perfeito em comparação à pessoa de Cristo. Não tinha. Não tinha como ser o sacerdote perfeito, né? Aquele que intercede pelo povo, aquele que é tomado dentre os homens. Arão não era assim. Os filhos dele não foram assim. As gerações posteriores não foram assim de sacerdote. Até quando Jesus veio, só Jesus foi tomado dentre os homens, compareceu diante de Deus, discutiu em favor dos homens e
se apresentou perante os Deus representando os homens, intercedeu, né, pelos homens, fez propiciação pelos pecados. Só Jesus fez isso, né? Arão não tinha como fazer. Segundo, o sacerdócio de Arão era inadequado pelo infinito valor de seu sacrifício, do sacrifício de Cristo, e ao modo de sua consagração. Então está lá Hebreus 10, de 1 a 14, Hebreus 7, de 20 a 22. E ainda quanto a eles, estavam constantemente sucedendo uns aos outros ao morrerem. Toda vez que um sacerdote da ordem de Arão morria, tinha que outro substituir. Jesus não. Você vê lá em Hebreus 7, 23 e 24, que ele é perfeito para sempre. Ele não precisa mais de alguém que morra e o represente. Não. Isso era com os sacerdotes pecadores, né, imperfeitos, mas ele não, ele é perfeito. Outra questão aqui é porque ele era ministro de um tabernáculo superior e mais perfeito. Jesus é um ministro, não tinha todos os rituais de tabernáculo lá. Jesus é ministro de um tabernáculo incomparavelmente superior. O que era o tabernáculo? Era a presença de Deus, a habitação de Deus com os homens. Razão pela qual o Novo Testamento diz que Jesus tabernaculou. Tabernáculo era uma tenda. E aquela tenda humilde, simples, toda cheia de sacrifícios, de coisas difíceis de se praticar, tinha a presença de Deus gloriosa ali no meio dela, ali no Santo dos Santos, como nuvem, como fumaça, etc. E ali significando Deus habitando com os homens. Mas era uma habitação ainda anunciada. É por isso que Deus é chamado do Emanuel. Emanuel é Deus conosco. E isso se cumpre quando Jesus encarna. Por isso que Paulo vai dizer que ele tabernaculou. Aí faz até transforma o tabernáculo, que era uma tenda, né, em verbo, para dizer que ele tabernaculou. E é claro que ele veio morar conosco. Ele assumiu um corpo, né, entre nós. E esse assumir o corpo é esse Emanuel, né? Ele é o Emanuel, Deus conosco. Deus veio habitar conosco. Que maravilha isso, Deus conosco. Ele agora ele habita conosco. Alguém que nem o céu dos céus pode conter, agora habita conosco. Então, olha que maravilha, né? E, e ele é ministro, então, dessa habitação eterna. O tabernáculo superior é isso, é essa habitação eterna dos homens com Deus e Deus com os homens. Quanto a eles, eram meros sacerdotes, Arão e os demais. E ele era um sacerdócio real e profético, né? Jesus é real e profético, ele é rei e profeta. Os outros não eram assim. Quem era rei, quem era profeta, quem era sacerdote, e mesmo assim muito limitado. Então, estão acompanhando o raciocínio? Já Jesus não, Jesus é um profeta rei, um profeta real e sacerdotal. É um rei profético e sacerdotal. É um profeta, é um sacerdote profético e real. Então vê que ele é diferente, ele é superior incomparavelmente, né? Então seu sacerdócio, sacerdócio de Cristo, é referido como sendo da ordem de Melquisedeque, porque mas antes de eu continuar aqui, alguém ia falando? Tá tudo certo aí? Dai, tá tudo bem? Dai tá aí, não tá? Tá. Tá dando para entender? Tá acompanhando? Tá bom. Dona Deise, tá firme? Já tomou café para ficar acordada? Eu tomei,
Acabei de tomar um cappuccino. Tenho que evitar tomar café. Aí, eu tomei água de coco para fazer inveja. Quem quiser dica para comprar água de coco, da melhor aqui na região é ali no sacolão do Jardim Europa. Chega ali no Cognos, Colégio Cognos, aí entra à direita como quem vai para o Aras. Aí tem uma igreja, uma comunidade lá toda pintada de preto, diz que é a igreja cristã, e ao lado tem o sacolão. Aí é 3 cocos por R$ 10. É, a banana, o mamão. Eita, travou todo mundo. Fresquinho e bom. Não, não é aquele não. É ali, pega o Colégio Cognos, aí vira à direita, não tem errada, vai dar nele. Só tem um sacolão naquela rua. Pode ir, antes de entrar no ar, você tem ele assim, à esquerda. Aonde? Aonde? Passa o endereço aqui no grupo. Muito bom. Opa, já vou comprar lá. A dona, opa, opa, pronto, foi melhor do que o meu. 2,50. O meu é 3,10. Eita, olha só. Dona Daisy até já se levantou por causa. Vamos para a ordem do Melquisedeque, né, Dona Daisy? Dona Daisy, vamos lá então. Então, Jesus é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, mas eu vou lá em Itapevi e vou levar a Dona Daisy, só para fechar o assunto. Ela vai fazer feira comigo. Então, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro, aí nós temos os motivos, né? Porque, primeiro, como Melquisedeque, ele era um sacerdote real. Segundo, como Melquisedeque, ele não teve predecessores ou sucessores no ofício. Aí fazem uma confusão, deixa eu abrir um parênteses aqui, fazem uma confusão com tudo na Bíblia quando não estuda com sabedoria. A Bíblia não é confusa, gente. Nós confundimos o fácil. Tem que tirar essa mania pecaminosa de confundir o fácil e dizer assim: ai, a sacerdote, Melquisedeque não existiu, ou então já era Jesus encarnado. Porque a Bíblia está dizendo que ele não tinha pai nem mãe. Não, a Bíblia nunca disse que ele não teve pai nem mãe natural. A Bíblia diz lá, sem pai nem mãe, o ofício. Está falando que o ofício não veio de pai nem mãe. Mas também a Bíblia não registrou o nome do pai e da mãe. Claro, justamente porque o Espírito Santo já queria tratar disso nessa ordem, para mostrar que o sacerdócio de Arão tinha, ou Levítico, tinha uma sucessão, tinha que ter sucessores ou predecessores, né? Mas
predecessores, mas o de Arão não. Nem predecessores, nem sucessores. Ele não veio de ninguém e ele não tinha ninguém depois. O sacerdócio de Melquisedeque, aliás. Não tinha. O de Arão tinha. O de Melquisedeque não tinha. E Jesus veio dessa ordem, ou seja, ele não era sacerdote porque José fosse sacerdote, Maria fosse sacerdotisa. Não tinha nada a ver com isso. Ele era sacerdote porque ele veio de Deus. O sacerdócio era divino, como foi o caso de Melquisedeque. Mas Melquisedeque foi uma pessoa normal, existiu, teve pai e mãe, certo? Mas o Espírito Santo fez de propósito o registro sobre ele sem dar o nome dos pais, para quando falasse no Novo Testamento sobre o sacerdócio de Jesus, dissesse ele é daquela ordem de Melquisedeque, é outra ordem, sem pai nem mãe, ou seja, que não tem predecessores ou sucessores no ofício. Né? Ele foi o único de sua linhagem. Terceiro, porque ele era um sacerdote eterno. Hebreus 7,17 diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, então para sempre. E isso faz toda a diferença. Né? Então Cristo é a cabeça soberana sobre todas as coisas em relação à sua igreja. Né? Efésios 1:22 diz isso, 4:15, Colossenses 1:18, 2:19. Então ele executa. Aí agora nós vamos ver ele executando o ofício de rei. Né? Eu já fui passando sem dar pausa. Então deixa eu ver com vocês. Tá tudo certo aqui sobre o sacerdote? Profeta e sacerdote, esses dois ofícios. Tranquilo então, né? Ele é o sacerdote perfeito, assim como ele é o profeta perfeito. Agora nós vamos ver ele como o rei perfeito. E você vê que no ofício de profeta, ofício de mediador, na função de profeta, ele foi apresentado como profeta real e sacerdotal. Agora, na função de sacerdote, ele é apresentado como um sacerdote real e profético. Ninguém é apresentado assim, só ele. Agora nós vamos ver na função de rei. Nós vamos ver que ele é um rei profético e sacerdotal. Tudo bem? Então vamos lá. Ele executa o ofício de rei, primeiro, em chamar do mundo um povo para si, e conceder-lhe ofícios, leis e disciplina por meio dos quais ele o governa. Você vê que é nítida, é clara a declaração das autoridades do mundo, dos reis da terra, contra o cristianismo, contra Jesus, contra a igreja genuinamente cristã. Você vê que essa rebelião, esse ódio, essa inimizade é clara, e eles buscam de todas as formas apagar o nome de Cristo e de seu povo. Não para, desde o Éden. Aí eu pergunto, alguma vez conseguiram? Nem conseguiram, nem vão. Nem conseguiram, nem vão. Dentro de qualquer nação onde Jesus quiser ter um povo, ele vai ter com as leis dele, mesmo que lá tenha uma lei proibindo cultuar a ele. Ele sempre vai ter um povo servindo a ele onde ele quiser. Não tem lei humana que impeça a lei dele. Você vê que rei soberano. Agora eu pergunto, quem é rei assim? Me diga alguém que consegue usar poder bélico, cultural, de comunicação, econômico, religioso, para dominar, controlar, subjugar e garantir que só esse seja o rei. Ninguém, só Jesus. Jesus é o único que governa sobre toda a história, sobre todas as leis, sobre todos os homens. E quando ele chama, o povo vai e serve, e não tem essa. Só que ele faz servir de uma maneira muito sábia, ele engana os homens nos seus projetos, ele consegue fazer isso. Ele faz com que os homens se confundam nos seus projetos, né? Nas suas articulações, e se percam nos seus planos e execuções.
perversos, malignos, etc, etc. Jesus é maravilhoso. Então, ele é rei dessa forma. Ele é rei também em conceder leis e disciplina para esse povo, por meio dos quais ele governa. Eu tenho tratado disso na igreja, eu vejo hoje uma, é, uma falta de consideração com a igreja genuína cristã e uma falta de consideração com as autoridades da igreja. Eu tenho tratado isso na igreja, gente. Não é só honrar pai e mãe, não. É honrar a autoridade da igreja. Não é divinizar também, não. Adorar, idolatrar. Ninguém está atrás disso, não. Mas ter uma reverência santa como a Deus. Se a Bíblia nos manda servir a governos injustos como a Deus, quanto mais àqueles que estão a serviço da própria alma da pessoa. Porque ser um conselho de uma igreja é zelar pela própria alma, mas as pessoas ficam com raiva quando a gente vai lá e puxa a orelha. E trata de qualquer jeito, como se fosse ninguém, e grita, e fala como quer, do jeito que quer. Eu fico pensando, caramba, no meu tempo não era assim, não. Eu tive, assim, um período de uma firmeza com alguns pastores que eu tive que levar às instâncias superiores pela falta de respeito com o culto. Pastores irresponsáveis, era outra coisa. Eu peguei documento com todo respeito, venho aqui por meio deste dizer que fulano está fazendo isso. Um pastor lá outra vez foi lá na prefeitura, mentiu, dizendo que era pobre para pegar dinheiro, para poder pegar doação, sei lá o que, dinheiro não, era telha, sei lá o que era, material de construção, para construir a igreja. Só que ele pediu para ele, porque a prefeitura não podia dar para a igreja. Isso é mentira, e um colega meu que trabalhava lá na prefeitura me passa isso, eu evangelizei a vida toda o cara no trabalho, dei testemunho para chegar um pastor e dar um testemunho desse quando o meu colega foi trabalhar lá na prefeitura. Não dá, não. Eu peguei, subi o documento, sem gritar com o pastor, sem desrespeitar com o pastor, eu subi o documento. Se traduziram falta de respeito por isso, isso é outra coisa, mas falta de respeito é uma coisa que hoje eu vou dizer. É um negócio não disciplinar o pastor, e até hoje o pastor dá trabalho lá. Não disciplinar. Se tivessem corrigido lá atrás, teria resolvido, né? Mas não fizeram. Mas é outra coisa. Eu tenho dito, meus irmãos, se há erro em mim, ou nos presbíteros, ou nos diáconos, tem que corrigir mesmo. Agora, vem com respeito, com humildade de aprender. E escreva. Não fique só falando, não. Escreva. Por que escrever? Porque na hora que você escrever, você põe no papel as suas ideias e você assume o compromisso até a morte ali. Palavras voam. Eu só trato com escrito. Não venha me falar nada. Eu vi fulano cometendo tal pecado. Não ouvi nada. Nunca vou ouvir nada assim. Agora, você escreveu, então eu vou te chamar no conselho e vou dizer bem assim, ó, se você não provar, você vai ser condenado como difamador, mentiroso, etc, etc. Você entendeu? Entendi. Então bora. Me dá o papel assinado por você. Agora vamos homem com homem, macho, crente. E agora a gente lida com negócio de verdade. O negócio é assim, é preto no branco. Eu não tenho medo de, quando for dizer, escrever, não. Eu escrevo e digo e sustento. Não fazem, não fazem. Mas a covardia de agredir verbalmente, não se submeter, sabe? Dizer coisa por trás. Né? É um negócio daquele. Só que, olha só, é o governo de Cristo, é o reino de Cristo. Cristo reina pela autoridade, aplicando disciplina, correção, admoestação, ensino, a pregação é isso, o acompanhamento é isso, a supervisão é isso. E a gente precisa ter consciência disso. É Jesus me governando. E o que é que evidencia essas pessoas que não se deixam ser pastoreadas? Não tem nenhuma submissão a Cristo. Para piorar, para a condenação delas, hoje aumenta o número de líderes cínicos, sem ética nem moral nenhuma, que daí pega essas pessoas insubmissas e ainda recebe em suas igrejas, até em processos disciplinares. Ela está em processo aqui, não pode receber não, você comunica lá. Aí o outro, mas eu vou receber.
Quer dizer, desautoriza a autoridade de Deus, tá? Porque desautoriza a Deus. É um rebelde protegendo o outro. Só que é um rebelde na posição do pastor, né? Do conselho. E você vê como isso é grave, como isso é tão perverso, porque ao invés de se submeter ao governo de Cristo, a pessoa se rebela. Estou falando de disciplina bíblica, não estou falando desse jogo sujo que hoje acontece, não, onde só tem coragem de disciplinar pastores fracos, né? Se tiver pastores poderosos, não tem coragem de ir lá enfrentar, não. Se um pastor se tornar poderoso e membro do Supremo Tribunal Federal, agora pode falar o que quiser, ninguém diz nada, ninguém denuncia nada. Então, cadê a coragem de disciplinar pastores fracos para disciplinar um pastor desse aí? Não tem essas coragens. Então, não estou falando desse tipo de disciplina, não. Estou falando de uma disciplina bíblica, uma disciplina santa, justa, para tratar mesmo do faltoso e conduzir ao arrependimento. Porque é Jesus quem, com suas leis e disciplina, governa esse povo. E governa dessa forma. Então, Jesus é rei assim. Jesus é rei em conceder a graça salvífica aos seus eleitos, galardoando sua obediência e corrigindo-os por seus pecados e preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos. Também é rei em restringir e vencer todos os seus inimigos, bem como poderosamente ordenar todas as coisas para a própria glória dele e o bem deles. A glória de Cristo, né, que é rei, e o bem do seu povo. E também em tomar vingança contra o restante que não conhece a Deus nem obedece ao Evangelho. Tal senhorio difere daquele que pertence essencialmente à deidade Pai, Filho e Espírito Santo, né? Porque lhe foi dado pelo Pai, como recompensa por sua obediência e sofrimento. Aqui é uma questão bem importante. Ó. Ele é Deus, que se fez homem, mas ele se esvaziou da sua glória divina. Sem deixar de ser Deus, se tornou homem. Sem deixar de ser Deus. Só que nessa nova condição, sendo ainda Deus, mas agora também se esvaziando e assumindo a natureza humana nele, ele conquista o mérito de receber a recompensa do Pai por sua obediência e sofrimento. Então, o povo, como nós vimos lá atrás, que Deus escolheu para dar a ele de presente, Jesus veio conquistar e recebe esse povo. Ele merece esse povo. Né? Então, é diferente essa autoridade de Jesus da deidade, o Pai, Filho e Espírito Santo, sem que o Filho tivesse encarnado. É diferente, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem o Filho, sem essa obra, é a deidade, é a Trindade, né? Que já é toda autoridade, que sempre mereceu ser e fazer o que é e faz. Porém, Jesus aqui assim apresentado, anunciado, como mediador, como o Filho que, sendo Deus, se fez homem, sem deixar de ser Deus, e vem agora mediar misteriosamente a relação entre Deus e os homens. E ele, sendo Deus homem, uma só pessoa para sempre. O objetivo e desenho desse senhorio de Cristo, medianeiro, tem especial referência à edificação e glória da igreja redimida. Está lá em Efésios 1, 22 e 23. O terceiro, a dignidade e autoridade pertencem não à sua deidade de forma abstrata, mas à sua pessoa inteira como Deus homem. Tal poder e senhorio Cristo já possui e o estende a todas as criaturas e a todos os mundos. E esse reino não terá fim. E assim Cristo, como mediador, se tem revelado como, primeiramente, cabeça e salvador de sua igreja e herdeiro de todas as coisas, isto é, soberano administrador
e aquele que dispõe de todas as coisas em todos os mundos. Esse elemento do domínio de Cristo, que será exercido em seu papel de julgar os homens e anjos, será considerado um estudo que a gente vai ter lá no capítulo 33. Mas aqui a gente já plantou os fundamentos. Ah, aqui a gente encerra. Que horas são? Está dentro do nosso tempo, 45. Eu vou encerrar hoje mais cedo, porque o próximo assunto é a sessão 2. Eu não quero começá-la apenas lendo e parar. Então, eu vou deixar para ouvir vocês se tem alguma pergunta. Se a gente não tivesse falado do sacolão, já teria terminado a sessão 2. Não dava tempo, não dava. Mas eu vou, eu vou fazer feira, mas antes eu quero terminar o. Eu vou fazer a feira, mas eu vou terminar o estudo. A dona Deise já segurou os queixos ali de novo, aí. Uma pergunta, dona Ilse, Dai, diga, Dai, tá tudo claro? Tá vendo? Muito bom. Ele traz uma reflexão muito importante sobre a igreja, né? Pois é, eu pensei a mesma. Olha, ainda tá melhor do que nós. Outro dia me perguntaram, nós estamos como Sodoma e Gomorra? Eu disse, eu acho que pior. Pior, nosso tempo tá pior. E aí, Deis? Jesus é o mediador? Jesus é o mediador? Entre quem? Entre quem? Entre quem? Ela já pôs até. Entre quem? Entre quem? E agora eu tô preocupado. Pois é, aí eu tô preocupado. Será que entendeu o estudo todo? Não, mas eu digo digo da comunicação aqui do aparelho. Não estou falando da sua inteligência, não, mulher. Estou falando do aparelho. Hum, diga. É louco, então eu tô ruim. Que papo é esse? Ele é mediador entre Deus e os homens. Jesus é mediador entre quem? Entre Deus e os homens. Isso. Por quê? O que é que os homens são de Deus e Deus é dos homens?
O que os homens são de Deus, que Deus é dos homens, que Jesus tem que mediar. São exatamente inimigos. Por isso que precisa de mediador hoje. Deus é inimigo dos homens, porque Deus é justo e bom. E os homens são inimigos de Deus, porque os homens são injustos e maus. Se tornaram, né? Por isso que precisa de mediação. O que essa mediação faz? Isso, exatamente. Real, real, sacerdotal e profético. Isso, exatamente. Da hora. Isso. E ele. Uhum. E o que é que ele atende? Ele atende aos dois lados da reconciliação. Ele atende a Deus e aos homens. Ele é o mediador perfeito também na hora de, né, por tudo isso que foi dito, atendendo, portanto, sendo o único capaz de atender aos dois lados. O que é que ele atende da parte de Deus? E depois, o que é que ele atende da parte dos homens? Da parte de Deus, ele cumpre, repara a honra, cumprindo o quê? Isso. Então, em outras palavras, ele satisfaz a justiça de Deus, né? Satisfaz a justiça. E da parte dos homens, o que é que ele faz? E aí, irmãos? Da parte dos homens, sim, o que é que ele faz da parte dos homens? O que é que ele cumpre? Exato, é por isso que eu estou perguntando. Ele é mediador, cumprindo o que da parte dos homens? Ele assume suas culpas, paga por seus pecados, né? Então ele conquista o perdão deles, todas as bênçãos, etc. Mas também ele persuade, ele transmite a mensagem de Deus e ele persuade os homens. Diga, persuade, convence os homens. Ele vai capacitar também, mas ele persuade, convence os homens da, das suas corrupções, daquilo que Deus está exigindo, né? Das culpas e de que ele, Jesus, está pagando por eles e persuade para que eles não só reconheçam que são culpados, mas também confessem, abandonem e confiem no perdão de Jesus pago. Jesus então não somente, Jesus não somente ele leva ao arrependimento, ele não só faz um pagamento, ele faz uma obra completa. O pai vai continuar sendo ofendido? Que perdão é esse? Não existe esse perdão. Perdão, por isso, Jesus só perdoa quem se arrepende. É, sim, do Spurgeon lá, né? Para nascer no jardim do orgulho humano, ele coloca assim. Então, é, realmente, então Jesus faz esse procedimento todo, né, esse processo todo de persuasão, de convencer e de conduzir ao verdadeiro arrependimento e obediência
voluntária, humilde e sincera, mas é uma obediência. Então a pessoa, só que essa obra está em processo, ela certamente há de completá-la, por isso que Paulo diz: pois eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até aquele dia. Então, essa obra há de se completar quando formos glorificados. Essa obra estará completa e não entrará nenhum impuro no céu. Mas não é o impuro de nossa capacidade, é o impuro da graça. A graça me purifica, ela me transforma. Ela não me perdoa apenas me livrando do inferno, ela me perdoa me transformando em alguém submisso ao Cristo do Evangelho, como ele é apresentado no Evangelho. Alguém que se submete a todas as coisas do Evangelho, né? Então é isso. Tá ok? Quem ia falando aí, por isso que o quê? A obediência é o lado visível da conversão, né? A santidade é o lado visível da salvação. É outra frase do Spurgeon, não é minha não. Spurgeon diz isso, a santidade é o lado visível da salvação. Tá ok? Então vamos encerrar. Vamos encerrar. Senhor, louvamos a Ti por Jesus Cristo como nosso mediador, tão perfeito, tão excelente, maravilhoso. Ele que satisfez a Tua justiça e, ao mesmo tempo, também nos atraiu para Ele irresistivelmente por Sua graça, nos persuadiu, nos convenceu e nos fez crer que Ele é o nosso Salvador, perdoador, a aliança do Senhor conosco, nosso mediador, por meio de quem temos reconciliação com o Senhor, e Ele nos reconcilia não apenas nos perdoando, no sentido de pagar por todas as nossas dívidas, mas também nos dando o verdadeiro arrependimento e a disposição voluntária, humilde e sincera de te servir e obedecer. Nós louvamos a Ti por essas bênçãos, agradecemos ao Senhor e pedimos que ajude-nos a vivermos por ela e a não nos esquecermos dela tão rapidamente. Na verdade, não queremos esquecer nunca, ó Pai, mas somos tão rápidos muitas vezes a escorregar e a cair. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos por essas verdades, como teus servos viveram, ao ponto de crescerem em santidade, como evidência dessa confiança na tua salvação. Nós louvamos a Ti, e oramos, agradecidos, pedindo que nos abençoe no restante desse dia e também no descanso e no dia de amanhã, para o louvor do Teu nome. Amém.